Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui direto do estúdio da Voa Filmes em Florianópolis para mais um episódio da revista compartilhada da Consulpaz. Hoje recebemos Michele Mari, presidente da ABRH de Florianópolis, entidade que é referência, inovação, ambientes de trabalho. Michele une conhecimentos do direito, contábeis, gestão de pessoas, especialista em estratégias de remuneração de projetos para promoção de ambientes saudáveis. Olha que bacana isso, justos e reconhecida pela atuação intensa no enfrentamento das desigualdades do mundo corporativo. Michele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigada para a equipe da Consulpaz, Caco. E vamos conversar um pouquinho aí sobre como que a gente faz e cria esse mundo do RH. Pois é, RH, Recursos Humanos. Eu gostaria de cara já começar esse episódio com uma pergunta sobre o propósito da entidade que você lidera, com um olhar para as pessoas. E recentemente você publicou no LinkedIn, eu achei muito interessante, uma história de 3 profissionais que, de certa forma, são humildes e muitas pessoas pensavam assim, eles vão pegar a primeira remuneração, vão comprar uma cesta básica, algo para alguém, aí um comprou um Nike, uma bicicleta e o outro tablet. E as pessoas estranharam isso. Mas você deu um grande exemplo de como é avaliar as pessoas, olhar para elas de uma forma diferente e não ter, de certa forma, não investigar a vida da pessoa, saber o propósito daquilo para depois poder julgá-las, né, Michele? Bom, foi uma história compartilhada pelo Marcelo Nóbrega, né, o diretor de RH e famoso, foi diretor do McDonald's, né? E ele contou essa história e me chamou muita atenção. Por isso eu compartilhei até na publicação. O propósito da ABRH como entidade é promover, inspirar e conectar pessoas, né? Então a gente tem até uma frase que diz que as pessoas movem o mundo e nós movemos as pessoas. Então nosso propósito é desenvolver pessoas para que elas contribuam tanto nas organizações, sejam melhores para si e consequentemente melhores para o mundo. Essa história me chamou a atenção, Caco, porque quando eu ouvi, e o primeiro momento a pergunta do diretor foi, o que vocês fizeram com o primeiro salário? E aí, se a gente ouvir só apenas, eu comprei um Nike, eu comprei uma bicicleta, eu comprei um tablet, pode pensar, nossa, essa geração aí entra no mercado de trabalho, primeiro emprego, primeiro salário, gastou dinheiro com supérfluos. Nossa, Tá perdido. tá perdido. Ou que pessoa era essa? Porque eles são atendentes de uma entidade que não remunera, né? Remunera ali um salário base. Então, é um salário inteiro gasto para comprar os 3 itens. Ou é alguém início de carreira ainda, a gente fica imaginando, vai juntar dinheiro, não vai comprar algo supérfluo, Ou né? vai gastar em várias coisas, mas em uma única coisa, vai trabalhar Exato. mais 30 Todo dias. salário. Talvez esse seria o pensamento da maioria. Mas ele quis mais a fundo. Ele falou, então agora eu quero conhecer as pessoas. Ficou uma lição muito importante. A gente às vezes quer pautar as pessoas pelo nosso olhar, pelo nosso conhecimento, julgando aí que uma geração que está chegando no mercado é irresponsável, é uma geração que não está preocupada, quando a gente não está entendendo qual é o propósito dela. Os 3 atos eram muito nobres, né? Os 3 produtos comprados eram para pessoas que não eram eles próprios. E eles tinham um destino. Um era melhorar a vida da possibilidade para que a família pudesse ter uma renda melhor, que a mãe fazia bolos, né, a menina do tablet. O outro era o irmão que nunca ganhou um presente, e o sonho do irmão era ter um tênis como aquele, e um Nike de coleção custa mais ou menos um salário desses. Verdade. E ele empenhou em trabalhar um ano inteiro para ver o brilho no olho do irmão ganhando um tênis daquele. E o outro era para que o pai pudesse ir trabalhar de bicicleta e economizasse o vale-transporte e pudesse trazer mais renda para dentro de casa. Então era mais trabalho, não era uma bicicleta de passeio. Exato. Não era brincadeira. Era uma coisa muito séria para a família. Era muito séria para a família, né? Porque talvez é a família que a gente não pode comprar o supérfluo, o chocolate, a bala, o danoninho. Então, esse pai ia ter essa possibilidade, essa foi a ideia do filho. Então, como assim eles não estão conectados com a família? Como assim eles não estão conectados com o propósito? Não é o nosso, mas é o deles. Então, talvez a gente se abre para olhar um olhar que é diferente do nosso e conectar as gerações que estão aí no mundo
e são diferentes, né? O que é trabalho para a nossa geração é diferente do significado trabalho para essa geração nova. A gente só tem que parar e ouvir para que a gente consiga convergir. E tem aquela história que é uma frase antiga, né? Quem vê cara não vê coração, não sabe a história, não apura. Na minha área de comunicação como jornalista, primeiro apura a informação para depois divulgar, para depois ter um conceito, um preconceito daquilo. Mas como é que faz nas grandes empresas, grandes corporações, para ser mais humano na relação com as pessoas no trabalho? Tão mecanizado, tão automatizado, e muitas vezes não tem aquele tempo. Justamente a sala do RH muitas vezes parece um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Trabalhando de uma forma muito mais para fazer a parte operacional da empresa, de recursos humanos, e não pensando tanto no humano, mas muito mais no operacional, né? Quantas folhas de pagamento, quantos funcionários, os currículos estão aqui, vamos escolher com inteligência artificial o melhor candidato para aquela vaga, e alguém que tem um perfil para liderança não está sendo aproveitado porque não sentou um tempo com um profissional de RH que viu esse potencial e ouviu essa pessoa. Como é que faz isso nesse tempo tão corrido, com empresas tão grandes e que tentam otimizar o tempo, que acaba, de certa forma, também reduzindo o custo? O que a gente tem provocado muito como entidade não é trabalho do RH olhar para isso. O trabalho do RH é munir de ferramentas. Então, a gente está precisando ter que reeducar os RHs e os RHs reeducarem as lideranças. Isso precisa sair do RH. Isso precisa descer para as suas lideranças. Porque quem que trabalha com essa pessoa no dia a dia? O líder dela. É o líder. É o líder dela que olha para ela todo dia, é o líder dela que alinha o trabalho dela todo dia. E por que não é o líder dela que se preocupa com a essência dela todo dia? Por que quando ele vem pedir um aumento, ele tem que levar para o RH? O líder precisa estar preparado para isso. O líder precisa estar desenvolvido para isso. Porque o líder também é um colaborador. O RH também. Mas o líder também é uma pessoa que está ali, mas ele tem um papel diferente. Sim. O papel dele é desenvolver as pessoas. Então, tem sido trabalhado e a gente já tem visto acontecer em grandes corporações a liderança sendo preparada para ouvir os seus liderados, para desenvolver as pessoas, para desenvolver potenciais, para desenvolver novos líderes. Porque o papel do líder sempre vai ser desenvolver novos líderes. Para que ele possa escalar, para que ele possa ir para uma outra carreira, para que ele possa fazer. Então, isso já tem sido trabalhado. Para mim, o cerne disso realmente é descer para a liderança. E aí desce para as lideranças, o gerente, o líder, o supervisor, o coordenador, e a gente vai cascateando à medida que o contato de cada um se tem ali. E aí a gente consegue ouvir a essência das pessoas. E aí o RH só vai fazer as provocações e munir de conteúdos as suas lideranças. Agora o líder também mudou muito o perfil do líder, até mesmo nessa situação depois da pandemia, por exemplo, quando se fazia uma reunião do líder com as pessoas em casa, remoto, estavam todos no mesmo nível, todos nas mesmas janelinhas. Mas muitas vezes numa empresa o líder está numa ponta de uma mesa, estão todos ao redor, existe até se estimula para que se façam mesas redondas, que a circulação da conexão das pessoas seja muito mais 360 e não de cima para baixo, né? E para que o líder possa ouvir. Mas essa situação do home office, isso distanciou um pouco. O WhatsApp, o liderança mandando muita mensagem, comunicados por ali e muitas vezes tendo até uma relação conectada de uma forma diferente. Tem que ter um cuidado especial nesse sentido, para que tenha, porque é importante ter esse calor humano, esse contato, esse olho no olho, né? Mas mesmo numa relação online, tem empresas que o funcionário, aquele ou colaborador, ele não vai estar nunca presencial. Ele até pode estar em outro país. Como é que é isso, essa relação, podendo ter esse calor humano mesmo com a frieza da conectividade online, remota, por vídeo, por áudio, enfim? A gente está tendo que se reeducar, né? Diferente de uma geração que já nasceu no online, a gente tem uma geração que já nasceu com a internet. A gente tem uma geração no mercado de trabalho que viveu só presencial. Sim. E que ela ainda não consegue entender como é que eu me conecto e eu consigo estabelecer relação num mundo totalmente remoto.
Hoje a gente fala no nosso país da lei da NR1, né, de uma legislação olhando para a saúde mental. Eu tenho feito um exercício com as empresas, com os clientes, de dizer o seguinte: não vamos olhar para a lei, vamos olhar para o que a gente quer como sociedade, como empresa. O que a gente quer como empresa? A preocupação da empresa que tem lucro é a linha final. Sim. A linha final depende de pessoas. Essas pessoas precisam estar bem. Essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser conhecidas. Então, não tem como eu falar de mais produtividade, de engajamento, de as pessoas entenderem as necessidades, se eu não conversar com elas. Quando a gente olha para o mundo remoto e que as pessoas estão preferindo trabalhar remoto, a gente também precisa fazer um exercício com elas. Por que tu prefere trabalhar remoto? Ah, porque eu perco menos tempo no deslocamento, mas em algum momento a gente vai precisar se conhecer. Em algum momento a gente vai precisar se olhar. Ainda não conseguimos substituir o olho no olho, o contato com as pessoas. A gente ainda não conseguiu fazer isso. É difícil, né? É difícil. O abraço ainda tem o seu valor. O olhar, ficar olhando, eu olhar no olho de uma pessoa pela internet não é a mesma coisa do que nós estamos fazendo aqui. Com é certeza, muito diferente. É diferente. Então, é uma conexão diferente. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa meio híbrida. Mas eu preciso conhecer as pessoas que estão comigo. E conhecer elas não impede se remoto ou se presencial. Parar para ouvi-las, para que elas sejam vulneráveis, para que eu também me coloque vulnerável, porque eu também tenho as minhas limitações, também tenho as minhas dificuldades. O líder tem que deixar de ser super líder, porque ele não precisa ser super líder, porque ele às vezes acha que ele não pode. E o colaborador só vai conseguir se abrir se ele tiver um líder que não é super líder. Porque senão ele se espelha e pensa, nossa, meu líder nunca passa dificuldade, como é que ele faz tudo isso? Eu também não posso falar que eu não estou bem hoje. Sim, o líder que fala tudo, sabe tudo, tem ele solução cria uma para barreira, tudo. Um muro gigantesco. E se não pra abre ele, espaço. Para ele tudo é fácil. Para ele, não, isso é muito simples. Para ele tudo, não, deixa que eu resolvo. O colaborador se acanha, ele diz assim, se ele resolve tudo. Como é que eu vou dizer para ele que eu não sei fazer isso? Nunca precisa de ajuda. E automaticamente, ele nunca precisar de ajuda cria a opção de que eu também não posso precisar de ajuda. Porque se eu precisar de ajuda para aquele líder, eu posso ser fraco. E aquele líder precisa de ajuda, porque toda pessoa forte, em algum lugar, ela tem que ter respaldo. E a gente tem que desmistificar de que o líder não precisa saber tudo. E que ele não tem que saber tudo. Ele tem que ter pessoas que saibam coisas que ele não sabe. E aí ele vai ter um time. Porque a gente se complementa nas nossas fraquezas. E usando até uma expressão de hoje, ter o time na mão é ter os seus seguidores. Ter o time na mão. As pessoas se espelham no líder. Isso. Eu quero ser como ele, do meu jeito, claro. Eu posso até não querer ser como ele, porque talvez eu não queira ser líder, mas eu preciso admirar as pessoas que trabalham comigo. E o líder que tem seguidores é o líder que é admirado. Então, se eu admiro as pessoas, e se as pessoas me admiram, vou dizer que eu não acreditava no remoto, até que todo mundo teve que ir pro remoto. Hoje a minha liderança com o meu time pessoal e com o time da BRH é 100% remota. A gente se encontra muito pouco, é um time de voluntários. Na BRH aqui em Florianópolis a gente tem 50 voluntários. E é um time liderado por mim e pela diretoria executiva, que tem lá a Ju e a Cláudia comigo, mas a gente faz as nossas reuniões online e a gente tem poucos encontros presenciais. Funciona. Mas funciona, mas eu preciso conhecer as pessoas, então de vez em quando eu preciso chamar, mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer, tá tudo bem? Como que tu tá? E não só cobrar trabalho. Sim. Oi, tô passando para dar uma mensagem e dizer obrigada por tudo, obrigada pela compreensão, a gente não conseguiu fazer como a gente gostaria, a gente também teve falhas do lado de cá, desculpem. Então, o meu time de trabalho, eu viajo bastante, trabalho remoto, tenho rotina com filho, então me vê muito menos do que seria presencial. Mas ele sabe que eu me coloco, gente, não tô conseguindo, hoje eu não tô bem, tô doente,
Não, fica tranquila. Da mesma forma, eles fazem a mesma coisa. Mi, tudo bem hoje eu ficar doente, tudo bem hoje se eu... Não tô legal. Descansa. O que tu tem de urgente que eu vou descer para a operação e vou ajudar o time? Isso é muito bacana, né? Jogar junto com o time. O time precisa de alguém que jogue junto. E não é só jogar o meu jogo, porque eu também tenho as minhas operações comerciais, de palestra, de evento, mas às vezes eu preciso descer e fazer a operação dele para que ele descanse. Fica tranquilo que eu vou fazer. E não é sobrecarregar o resto do time. É, time, vamos lá, me ensina aí que eu vou fazer junto com vocês. Então, independente de remoto ou presencial, eu costumo dizer que o que tu não controla no remoto, no presencial tu também não controla. No presencial tu tem a falsa ideia que controla. Porque está na tua vista. Mas tu não sabe, de fato, o que as pessoas estão fazendo. Então, é só porque tu está vendo elas. Sim, a barreira não está na maneira que você se relaciona, se é presencial ou remoto. A barreira está enquanto você conhece as pessoas e sabe quanto elas entregam. E se elas estão tendo dificuldades naquela entrega. Então, se elas estão tendo dificuldades naquela entrega, senta lá e conversa, entende por quê. Será que é uma organização que está faltando, uma dica, compartilhar como é que tu faz no teu dia a dia. A gente só precisa ser... você pode saber todas as teorias, né? Já dizia. Acho que é John Hobbes que fala isso. Você sabe todas as técnicas, todas as teorias, mas quando você conectar com uma pessoa, seja apenas uma pessoa. Tira de lado toda a teoria, todo o conhecimento. Não é isso que resolve. Não é isso que resolve. É olhar no olho da pessoa, é perceber se a pessoa não estava bem. Poxa, eu te vi distante hoje. Se eu faço isso com as pessoas, automaticamente elas vão fazer isso comigo também. Isso gera um engajamento muito melhor, né? Eu recebo às vezes, hoje eu vi que tu não estava muito... Falei, não, gente, é que eu acho que estava muito concentrada, preocupada com algumas coisas. Então, as pessoas olham, porque tu observa isso nelas. Então, elas automaticamente observam também quando você não vai estar bem. Ou quando você está dispersa, ou quando você está conectada com outra coisa. Então, mesmo que elas percebam que tu não estava... Com a leitura delas de hoje você não estava bem, e elas abrem a pergunta de hoje tu não estava bem, né? Aí, gente, é que eu fico muito agitada. Por exemplo, a gente passou por um Concar agora, né? É um evento organizado pela BRH Santa Catarina. Nós somos a regional de Santa Catarina que recebe o evento. Então, é um time gigantesco de voluntários também naquele grande evento, lindo evento, que acontece aqui na nossa casa, em Florianópolis. Que é um peso, uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Né? Eu fico muito 100% ligada num 220, assim. Então, as pessoas passam por mim e eu não vejo, né? E aí tem uma outra fator, né? Eu sou autista de nível 1, então eu também tenho as minhas caixinhas, né? Eu entro no meu mundinho aqui. Naquele hiperfoco. E o mundo acontece do meu lado e eu não tô vendo. Então, as pessoas que sabem disso vêm e falam, oi, tudo bem? Toque. Senão as pessoas falam, ela não é simpática. Não é que eu não sou. Por isso que eu procuro, eu já corrigi isso, passando rindo pelas pessoas. Então, assim, eu vou botar um sorriso aqui para as pessoas não acharem, mas eu tô focada agora, tipo assim, eu não vou prestar atenção. E faz parte de eu me conhecer. Então, eu precisei me conhecer para saber que eu tinha isso. Quem te conhece respeita essa tua característica em momentos como esse. Sabe? Se não tivesse essa conexão... Ela não saberia. O que ela tá fechada? O que deu? Nossa, só porque tem um evento grande agora, ela não fala com ninguém. E não é isso. Eu tô no hiperfoco. Então, eu procuro daí fazer o outro exercício. Oi, senti tua falta, não te vi, vamos se encontrar amanhã. Pra pessoa saber, eu vi, passei por ti, mas tu tava tão... Falei, tu desculpa. Então, assim, eu estabeleço conexões com as pessoas. Porque elas não têm a obrigação de saber que eu tenho isso. As que estão muito próximas sabem. Isso vale para qualquer líder. Agora, Michele, eu admiro muito quando você se apresenta como alguém que acredita no potencial humano e na transformação dos negócios, até com estratégias jurídicas, inclusivas e sustentáveis. E liderar um desafio, a gente está falando sobre isso agora. Ainda maior para as mulheres, diante de tanta desigualdade, já que a gente está falando, né, da questão inclusiva, na sua visão, quais são os principais obstáculos, os caminhos difíceis, as dificuldades, para que possa ampliar a presença feminina nas lideranças, para que elas tenham um caminho mais aberto,
De que forma isso você deve ter visto? Por aqui está funcionando, por aqui não está. Acho que uma pauta muito boa. A gente está falando de um agosto lilás aqui, né? Na gravação aqui do episódio. Agosto lilás, mês de violência contra a mulher. A gente ainda tem muita violência contra a mulher. Todo dia, né? Todo dia. E aí, às vezes, a gente acha que a violência contra a mulher é só a violência da agressão, que é absurda. Tem aí um caso, né? Quantas mulheres não levaram 60 socos já? Graças a Deus, Fora essa viralizou. Feminicídio, né? Para a gente poder falar sobre o assunto. Então, assim, ó, a gente ainda precisa falar de feminicídio. Ela podia ter sido uma vítima de feminicídio. Mais um pouco, talvez, se não tivesse esse porteiro que interviu. Se ela não tivesse corrido para o elevador e entrado. Então, assim, mas isso é o máximo do que a gente está falando. Quando a gente fala da mulher no meio corporativo, a gente tem que ainda provar muito quem somos. A gente, como mulher, num grupo de mulheres, se fortalecer de que a gente tem que fazer isso numa força que é feminina. Porque a grande maioria, e eu como mulher já me coloquei nos ambientes por onde passei, numa força muito masculina. A ponto de uma pessoa olhar para o meu pai, muitos anos atrás, e falar assim, falar com a tua filha é que nem falar com um homem. Nossa. Num primeiro momento, meu pai achou ótimo. Depois ele se ofendeu. Num primeiro momento, ele achou ótimo porque as pessoas, quando fala com uma mulher, as pessoas acham que ser mulher é seduzir as pessoas. E existem muitas mulheres que ainda... ou nesse caso ser menor, como se a mulher fosse menor, e aí ela se igualou a um homem. Esse meio. E aí, quando um homem coloca uma mulher dizendo, não, porque falar com ela é que nem falar com um homem pela autoridade... É como se isso trouxesse nossa, olha, ela é equiparada. Não, eu não quero ser equiparada. Eu quero ser mulher, ganhando espaço de uma mulher. A gente nunca vai ser... Eu falo que a gente não quer igualdade. Porque eu não quero ser igual a um homem, eu quero ser mulher. Eu quero equidade, eu quero as mesmas condições. Exatamente. Isso é que é importante. Então não é igualdade, é equidade que a gente quer. A gente quer as mesmas condições. E mesmas oportunidades. E as mesmas oportunidades, porque nunca vai ser igual. Hoje já temos homens que entendem que quando temos filhos, a gente tem a responsabilidade de dividir. Então, que o homem também busca na escola, tem aí Piangers tocando muito essa... Sim. Veio esse pai aí, né, falando sobre isso. Então, ele fala e ele se coloca na mesma posição, trazendo equidade para a esposa dele. Ele teve que ser muito maltratado pelo pai para aprender. Ele nem teve, né? Pai. Aí ele aprendeu com isso. Ele aprendeu essa ausência do pai fez com que ele valorizasse muito mais o papel da mãe. E o papel do pai ser... Aí sim a gente pode dizer, ele pode ser comparado a uma mulher, ao contrário daquilo. E ele faz o papel de pai. Porque o papel de pai é dividir ali, né? Então, assim... E aí o dividir é de cada casal, não existe uma regra. Cada casal tem a tua esposa, tem a tua filha. Como que vocês dividiram? Vocês combinaram. O que a gente combina entre a gente é tudo certo. O que a gente vê não é a mesma coisa. Então, assim, o homem, ninguém pergunta para ele numa entrevista de emprego o que ele falar com a filha dele para que ele possa trabalhar. A mulher recebe essa pergunta. Tu tem filhos? E como que funciona para ti? Então não é igual, não é equidade, não é... Porque essa pergunta nem devia acontecer. É lógico que se essa mãe está no mercado de trabalho, ela já pensou em tudo isso? Sim. Ela tem uma rede de apoio, ela fez um combinado com o esposo dela. Então... A única diferença é que na parte fisiológica, quando tem a gravidez, ela tem um período maior para voltar a trabalhar. Isso é plenamente... E umas nem aceitam, né? Eu já tive colegas que não queriam, porque gostavam tanto de trabalhar, que ficavam no limite das licenças para poder ficar trabalhando. Na minha primeira gestação, eu não sei se é um limite ou se é medo de perder a posição. Na minha primeira gestação, eu trabalhava para uma montadora.
eu saí da minha licença da maternidade, eu fui dirigindo. Eu saí do trabalho e fui dirigindo para a maternidade. Eu nunca vou esquecer, o médico tirou meu celular e deu pro meu pai. Chega, né? Ele falou, deu, agora ela vai descansar aqui 1 hora. Mas 30 dias depois eu estava de volta, né? Trabalhando. Só que antes de voltar eu trabalhei no computador. De medo de perder a posição. Era um mês estratégico. E quem que ia fazer? E se fizesse errado? Então a mulher tem isso. Tem razão, Michele. Eu trabalhei muitos anos com apresentadoras de televisão. E elas, quando engravidavam, voltavam antes com medo de perder o posto da apresentação. Até para outra, mas para outro também. Para outro também. Então, assim, e tu precisa daquilo. Então, nesse primeiro ambiente eu tive essa experiência. Já no meu segundo ambiente de trabalho, eu tenho 2 filhas, passaram-se 9 anos, eu pude aproveitar a minha licença maternidade. Eu preparei as pessoas do meu time. Hoje eu sou sócia dessa empresa, mas na época eu era colaboradora. Eu saí para minha licença maternidade, eu preparei o meu time. Eu não tive acesso a nada, uma dúvida. Delegou muita assim, coisa. Uma coisa ou outra que me perguntaram. Mas eu fiquei em casa os 120 dias de licença maternidade e depois mais 30 dias de férias, porque daí foi maravilhoso. É totalmente diferente. E eu vou dizer que a minha filha mais velha tem traumas dessa ausência que a pequena não tem. Vejam só. Mas o que traz a liderança feminina nessa diversidade que eu acho legal é a contribuição que dá. Porque antes, você falava, numa mesa de trabalho eram 10 líderes, todos homens. Isso. Hoje tem uma ali, uma lá. Às vezes tem empresas que já fazem até por equilíbrio meio a meio. Isso. Fazem questão disso. O que isso traz? Essa diversidade traz em termos de liderança, de perfil diferente. Aí há uma diferença. O que as mulheres trazem de contribuição para as empresas, nessa questão dos recursos humanos, e que os homens também trazem. Essa mistura é que oxigena bem melhor o dia a dia. A gente ainda vê uma divergência muito grande de lideranças femininas e masculinas, né? Disparado. Mas isso é positivo também? Na verdade, não de conflito de ideias, eu digo de... De quantidade, né? A gente ainda vê uma quantidade. diferença. Mas assim, quando a gente vê mulheres, e isso já está comprovado, as empresas têm muito mais engajamento. Então, por quê? Porque a mulher que está na sua papel feminino, ela é humana. Ela olha para as questões humanas. Ela vai trabalhar que a liderança desenvolva conversas, aquilo que a gente falou. Hoje já temos homens olhando para isso também. Então, assim, a gente precisa aprender a convergir nas nossas diferenças e aprender com elas. Então, hoje as empresas que têm, já é provado, já tem aí dados, as empresas que têm lideranças femininas são muito mais rentáveis. E elas têm muito menos turnover. Mulheres femininas que estão na sua força feminina. Mulheres que estão lá na força masculina, elas acabam tratorando pessoas e fazendo comando e controle, que não é mais o que funciona hoje em dia. Não funciona mais a regra do comando e controle. Hoje a gente precisa de pessoas criativas, de inovação. A gente tem 4 gerações no mercado de trabalho, logo teremos 5 daqui a um tempo. Então não dá mais, eu preciso ser criativo nisso, eu preciso olhar para a diversidade. E eu preciso ser diverso. Preciso respeitar as diferenças. Ser diverso já é ter homens e mulheres. Olhar para as pautas daquele que está sentindo, das mulheres que são negras, ainda tem mais resistência do que nós, que somos brancas. Então, tem coisas diferentes. Mas quando a gente olha para isso e para esses caminhos, eu vejo corporações que as pessoas querem ficar e querem se engajar. Eu vejo que os homens querem as mulheres na mesa de tomada de decisão, juntos. Eles entendem que eles são complementares. Porque o homem tem um lado muito mais direto e muito mais decisivo de uma decisão, de tomada de decisão sem tantos vieses. As mulheres já fazem muito mais perguntas. Então, a gente vê quanto isso colabora e quanto isso torna uma empresa muito mais rentável. E muito mais o lugar que se quer trabalhar, né?
as empresas que se querem trabalhar. Hoje a melhor empresa para se trabalhar no mundo é nossa, é a Natura. Sim. Então, a gente olhar que o mundo olha para nós de forma olhando e falando, poxa, é uma empresa brasileira e é uma empresa gerida por uma mulher hoje. Mas já teve CEOs homens e elas vão alternando. Então, tu trazer essa multiplicidade é difícil. Ainda é um caminho a ser galgado por algumas corporações que ainda acham que não precisa ter a voz feminina ali, ou que ainda acham que a mulher é a parte frágil, ou que ela vai flexibilizar tudo, ou não, a mulher também sabe falar de negócios. Então, Isso é muito legal. O outro desafio que a gente tem nas relações de trabalho é lidar com a saúde mental e para os engajamentos, conflitos. A gente tem visto casos sérios aí. Tem uma coisa que tem acontecido muito é o burnout, né? Como é que enxerga Santa Catarina? Pode colocar um pouco, você tem também para o Rio Grande do Sul ou o próprio Brasil, mas claro, falando um pouco mais daqui do nosso sul. do sul, como é que tem visto isso? Tem acontecido com frequência? Muita pressão, muita gente pressionada, querendo abandonar tudo, e muita dificuldade, e alguns não entendem, alguns líderes não entendendo isso, né? Achando que a pessoa é fraca, que ela não tem força. Acho que a gente volta lá naquilo que eu falei, né? O líder acha que ele é super. E ele acha que ele não tem problema. Ele tem problema. Porque às vezes a gente olha para a pessoa que acha que sabe tudo e ela já toma o seu remedinho controlado. Só que ela não fala para ninguém. Saúde mental é um problema mundial. Depois da pandemia, a gente já recebeu quantas questões dizendo que nós somos o país mais ansioso do mundo. Brasil, o nosso ranking é muito grande. 470 mil casos de afastamentos por saúde mental pelo INSS em 2024. Uma lei que obrigou as empresas, então, agora a olhar para a saúde mental. Enquanto a gente ainda olhar para a lei, a gente não vai melhorar as pessoas. Se a gente falar na nossa geração, falar de saúde mental era falar de ir para terapia. A terapia não era nem palpável para as pessoas. Era uma coisa de os analistas, né? Faço análise, faço terapia. Era coisa da classe A. Hoje a gente já consegue descer muitas camadas e hoje a gente já consegue fazer terapia online. Hoje a gente já consegue ter ferramentas. Hoje a gente já tem internet. Só que tem terapias alternativas também, não sei como é que você enxerga isso. Eu gosto, acredito. Tem essas terapias alternativas, tem meditação, tem reiki, tem tantas. Prática esportiva também é uma coisa legal. Alimentação. Então, assim, mas a gente precisa olhar para tudo isso de saúde mental, que é um pacote gigantesco de muitas coisas, e olhar e ver valor nisso. A gente está num mundo que o nosso telefone hoje ele nem desliga mais. Se acabar a bateria, a gente botar na tomada, ele liga sozinho. Os telefones antigamente, tu botava na tomada e tu tinha que ligar ele. E aí as pessoas falam assim, não, deixa desligado para carregar mais rápido. E dependendo da cidade que você estivesse viajando a trabalho, no máximo o telefone, ou era na empresa lá, se ela tinha uma sede, ou um orelhão. Isso. Hoje, a gente não desliga mais. O nosso maior problema de saúde mental é não desligar. Esses dias eu até fiz um post no Instagram sobre isso. É o mundo que a gente tem mais informação, mas o mundo em que as pessoas têm menos conhecimento. Excesso de informação não gera conhecimento. Excesso de informação gera cansaço mental. Então as pessoas já não dormem mais, elas ficam no celular até tarde, as pessoas te acionam a qualquer hora, o líder não entende que hora... eu vou só mandar para tirar daqui. Mas o liderado que recebe uma notícia às 8 da noite, um pedido de trabalho, ele já vai ficar ansioso até o dia seguinte. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de vários cuidados que a gente precisa ter. A gente vai ter que educar as pessoas a cuidar de si. A gente vai ter que educar elas com atividade física. Então, hoje já tem tantas plataformas. A gente vai ter que... Não adianta a empresa ter. Eu tenho benefício lá de saúde, né? Temos aqui os de Santa Catarina que tem... várias plataformas. Então, você coloca lá, eu ofereço
uma plataforma de saúde mental, eu ofereço uma plataforma de alimentação, eu forneço uma plataforma que oferece nutricionista, terapia, mas você ensinou as pessoas a usar? Ou você deu para elas condições de usar? Você conhece a vida delas para saber se ela consegue? Porque às vezes eu estou oferecendo tudo isso e a pessoa trabalha das 8 às 18, dela sai, ela passa 2 horas no transporte, aí ela chega em casa, ela tem 3 filhos para cuidar, daí ela tem que fazer marmita, ela tem que fazer... Como é que ela vai fazer saúde mental? Como é que tu ensinou ela? Talvez tu tivesse dado 15 minutos durante o dia para falar, talvez era o tempo que ela tinha fora das correrias do dia a dia, mas tu conhece a vida dela? Tu conhece a rotina de trabalho dela? Tu conhece a rotina de vida dela? Talvez ela saia dali e trabalhe em outro emprego ainda depois. Ela sai dali e vai para a faculdade. Ela sai... Tu conhece? Então, as pessoas não estão desligando. E aí também, a exaustão da sobrecarga que tu falava de trabalho, eu sempre, semana passada, que eu estava em Manaus, eu trabalhei com uma empresa ali e eu exercitei isso com eles. Hoje a gente já sabe que de 8 horas de trabalho, produtivas mesmo, a pessoa chega no máximo a 6. 2 horas ela perde, vai no banheiro, troca de tarefa, toma um café, desliga, olha. Hoje as pessoas não estão tendo nem no máximo de 3 a 4 horas de produtividade, porque elas ficam com o celular na mão o tempo todo. E as pessoas nem percebem. Se a gente pegar ali, quando a gente acorda o telefone, e eu fiz esse exercício lá com eles, falei, faz um exercício do que tira a tua atenção durante o trabalho. Então, eu estou trabalhando, daí de repente alguém me mandou um WhatsApp, parei, estou respondendo. Aí eu vou voltar. Eu levo 40 minutos para voltar onde eu estava, seja uma atividade produtiva manual, ou seja de pensamento, então ficou pior ainda. Então, até eu voltar da onde eu estava, eu levei 40 minutos. E aí, daí tem mais, né? Tem os homens que perdem tempo ainda com outras coisas ali dentro daquilo que veio, mulheres têm perdido tempo com isso também. Então, assim, é a minha tese de mestrado, falando sobre quanto isso tem impactado o mercado de trabalho e as pessoas. As pessoas perdem a oportunidade de serem criativas, porque quando a minha mente está cansada, eu não consigo ser criativa. Isso vale para o líder também, porque você dava o exemplo do colaborador, aquele, claro, não tem o tempo, pega o ônibus, mas o líder também acaba se dispersando com muita coisa. Muita. Eu faço beach tênis, eu faço, aí acaba não fazendo. Faz, mas é tudo muito automático. Não concentra naquilo ali, não aproveita para... Então, às vezes, assim, mas eu não tenho valor para fazer atividade física. Gente, aqui em Floripa a gente tem praias, tem beira-mar, corre na rua, anda na rua, se tu não sabe, né, não consegue correr. Dá para andar 5 minutos, bota o pé na grama, bota o pé na terra, se conecta com a terra. Ouve o movimento, fecha os olhos e ouve. Os homens têm uma vantagem, eu falo, que eles têm a caixinha do nada, né? Então a gente pergunta, fala, que tá pensando nada? E tá pensando em nada mesmo. A gente não consegue pensar em nada. É meio no mundo da lua, assim, né? E tá pensando em nada. É maravilhoso não pensar em nada. Não tem preocupação. Então olha quanto que a gente pode aprender junto. Então, saúde mental e as pessoas estão ficando estafadas, e o burnout hoje é uma doença ocupacional, mas burnout talvez nem sempre veio do trabalho. Veio da mente que não desligou. Augusto Cury, lá há 10 anos atrás, 12 anos atrás, já dizia que a sociedade ia sofrer da síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que a mente que não para de pensar. A mente não para. A gente tem dificuldade de desconectar. A gente tem dificuldade de... A gente está fazendo uma coisa e está pensando em outras. Da modernidade líquida que o Sigmund, o polonês aquele, falava. Que tudo se dissolve, nada é concreto, né? E o Bauman, né? Então, o que acontece? A pessoa não tem nada. Muitas vezes o que eu procuro fazer, por exemplo, é ir um pouco mais para o mundo analógico, é fazer uma lista das coisas num caderno mesmo, escreve, memoriza melhor e deixa o aparelho de lado e segue um pouco a tua lista, porque senão vai vir uma mensagem, vai ter uma nova tarefa, e não para de escrever a lista de coisas, e né? E assim, né, o escrever papel, ele além de trazer o exercício visual, ele traz
o exercício da propriedade. Então, assim, se tu tá passando por uma dor, nas terapias eles sempre falam, escreve uma carta para ti mesma. Escreve uma carta para quem te feriu, mesmo que tu não vai entregar. Escreve uma carta sobre aquela situação que tu não gostou. Aquilo já alivia. Mas é a escrita, não é a digitação. É o ato de escrever. Sem a tela, né? O ato de olhar para o caderno, o ato de concentrar no que tu está fazendo. Então, isso tem benefícios, a escrita tem... Não é à toa que a gente está trazendo crianças, porque que criou-se o tal do Bob Goods aí viralizando. Quantas crianças têm saído da tela e têm pintado Bob Goods? Os livrinhos de desenho. Os livrinhos de desenho agora. Aquelas não, canetas, tem adultos que estão colorindo também. Já tinha, né, o negócio do Sim. colorir. Mas o colorir de canetinha, até isso é mais imediato que o colorir de lápis de cor, né? Claro. Porque antes a gente tinha, quando estava na escola, canetinha a gente não pinta. Agora a gente pinta de canetinha. Sim. Só que a canetinha pinta mais rápido que o lápis de cor. Até isso a gente está acelerando. Ela pega mais rápido o lápis de Não, cor. ela rapidinho tu pinta tudo. O lápis de cor não, tu tem que... Mas fazendo uma analogia a isso, Michele, pintar a carreira. Se fala muito desse plano de carreira. Não tem uma pressão muito forte, a gente vê até exatamente nessas redes sociais e conteúdos, que você tem que ter um propósito de vida. Não dá para levar a vida um pouco mais... Geralmente quando tu faz uma coisa de propósito, esbarra em alguém, tu diz, opa, desculpa, foi sem querer. Não dá para fazer um pouquinho, não é essa coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas é uma coisa assim, dá para levar com um pouco mais de leveza esse propósito, que tu sabe o que tu quer da vida, principalmente pro líder, eu vejo. O líder começa a ler livros, se inspirar em pessoas e quer ser aquilo, e quer ter aquele propósito. Será que isso não gera uma pressão tão forte pro líder? Não dá para ter um pouco mais de leveza nessa responsabilidade que ele tem como líder, de entender as fragilidades, de se enxergar e não ter essa coisa, eu tenho que ter um propósito de vida. Eu acho que a gente é que trouxe peso para a palavra propósito. A gente precisa entender por que a gente quer ter um propósito. Porque propósito sem ação não é nada. O propósito que é atuado e que é vivenciado vira legado. Se é isso que a gente quer, o que a gente quer deixar no mundo? É o que eu quero deixar no mundo. O que eu quero deixar? Que marca eu quero deixar? Que as pessoas falem, Caco, olha o Caco era essa pessoa, esse é o legado do Caco. Só que eu concordo quando tu fala que o propósito, a carreira, virou uma pressão porque parece que nada está suficiente. Parece que a gente nunca chegou no nosso propósito. Sempre tem algo mais. A gente está sempre devendo. É porque a gente não tem clareza de qual é o nosso propósito. É claro que estudar, aperfeiçoar, a gente sempre vai fazer, porque é delicioso estar na cadeira de estudante e aprender. Mas a gente tem que aprender de tudo. A gente não tem que aprender só o que é, senão a gente vira aquela pessoa que só faz aquilo. E aí isso gera cansaço. Eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão... a sensação de que está sempre devendo, de que nunca está bom. Mas é porque a gente não tem clareza do que a gente quer. Quando a gente fala de carreira, e isso eu entendo para a liderança, para os colaboradores, para todas as pessoas não têm certeza do que elas querem de carreira. Talvez elas nunca nem pensaram. Elas vão para a faculdade e falam, vou fazer uma faculdade de Direito. Qual é o objetivo da faculdade de Direito? Ou eu vou ser advogada, ou eu vou ser juíza, ou eu vou ser promotora, ou. Mas e se eu não quiser nada disso? Tem outra possibilidade? Qual é a carreira que eu quero ter? Vou dizer das minhas formações, a carreira que eu quero ter é transformar ambientes de trabalho, unindo leis, pessoas e propósitos de vida, para que esse propósito vire um legado. Esse propósito que fica sempre fazendo e nunca vira nada, ele só é cansativo. Então, acho que está faltando as pessoas pensarem em si, está faltando autoconhecimento, está faltando pensar o que eu quero. Porque tem sido muito comum as pessoas se depararem e falarem assim, joga tudo pro alto, porque não era nada disso que eu queria. Com certeza. Porque eu nunca pensei, daí no momento que eu paro para pensar, eu falo, gente, eu tô infeliz aqui. Porque a gente
Isso foi uma lição que eu acho que eu aprendi muito com meu pai. A minha primeira faculdade foi educação física. E daí todo mundo dizia assim, nossa, mas ela nunca vai ganhar dinheiro com isso. Meu pai sempre disse assim, todo mundo só vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta. E eu amava fazer educação física. Mas não porque eu queria lecionar, porque eu queria dançar. Então hoje talvez é isso que eu faço com as coisas. É outra dança hoje. É outra dança. Mas as pessoas nunca pararam para pensar, porque sempre falaram assim, não, eu vou ser advogado, vou ser médico, vou ser dentista, porque é o que dá dinheiro. Não, o que dá dinheiro é o que tu gosta. Porque tem médico aí que não tá ganhando dinheiro fazendo medicina, que ganha dinheiro e gasta tudo com outra coisa porque tá doente. O Guga fala muito quando ele começou, e às vezes eu ouvia assim, não sei se eu não lembro se eram alguns familiares, né? Eu tive a oportunidade de várias vezes entrevistar o Guga quando trabalhava aqui na RBS TV ainda, quando era RBS TV em Florianópolis. Aí ele dizia assim, pô, Guga, tênis, esse negócio aí não enche a barriga, como que não? Olha o que ele conquistou com o tênis, olha o que ele fez com o tênis, não, assim, e o amor que ele tinha pela profissão, que foi o pai que levou eles para qual era árbitro de tênis, né? Inclusive morreu dentro de uma quadra, infelizmente, em Curitiba, mas toda essa história ali tem um propósito ao natural de vida, né? O que o tênis trouxe para ele? O tênis trouxe, inclusive, o cuidado com o irmão, que a pai hoje tem todo o apoio que tem aqui, que a mãe dele sempre foi essa pessoa, essa pessoa engajada, um exemplo de ser humano, e ele trouxe visibilidade porque o mercado olhou, não foi o tênis que trouxe isso? As grandes empresas olharam e falaram, não, quero apoiar. Porque, então assim, o que é dinheiro? O que é satisfação? O dinheiro, a gente não tem que correr atrás dele, ele que vai correr atrás da gente. Porque a gente vai fazer o que gosta. E aí, o que é muito dinheiro e o que é pouco? Depende do que você quer. Exatamente. Michele, você já até respondeu a última para nós, para a gente concluir. Era falar um pouco da sua história e falou um pouco da educação física, enfim. Se faltou algo assim da trajetória até agora, nesse momento como presidente da BRH de Florianópolis, se faltou alguma coisa, acho também importante compartilhar com o pessoal da Consulpas que nos acompanha no YouTube, no podcast, no Spotify, e também teremos a versão na revista digital, os seus contatos, as suas redes sociais, o que você compartilha com as pessoas e que se comunica muito bem. A gente tem acompanhado, inclusive, no seu LinkedIn. Acho que aquilo que a gente falava antes de começar, né? Não tem como eu falar de trabalho sem falar de essência. E eu comecei, né, ali, fiz as formações, tenho ali, acho que um currículo que eu gosto bastante, mas porque eu gosto disso, eu sempre gostei de estudar, né? Então, o que eu posso deixar para as pessoas descubram quem são vocês. A gente nunca vai terminar de se descobrir, de se conhecer. Eu acho que hoje, na idade que eu tô e no momento que eu tô, eu vivo o meu momento mais plena comigo mesma. Passei por várias situações difíceis, passei por várias situações delicadas, passei por muita coisa boa também, mas tudo isso trouxe quem eu sou hoje. Então, a gente olhar para as pessoas e olhar para isso e não pensar eu quero ser como, não. Se te inspira de alguma forma, eu estou cumprindo o papel do legado que eu quero deixar no mundo. Mas que eu te inspire a você se descobrir e ser quem é você e o que você quer deixar para o mundo. Que você descubra o teu propósito, porque o propósito é leve. O propósito não é pesado. Se ele tem peso, ele está desalinhado. Ele vai ter dificuldades. Ter dificuldades é diferente de estar pesado. Sim, diferente. Né? Porque no momento que está difícil, está pesado. Mas não é um pesado que traz uma dívida. É um pesado que traz, eu sabia que eu ia ter que passar por isso. Ou vou fazer isso que eu não gosto muito para poder chegar. Então, mas descubra quem é você. Eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. De me autoconhecer, né? De me descobrir a cada dia e de descobrir que eu não sou perfeita, que a versão Mulher Maravilha não funcionou. Ela me trouxe mais feridas do que curas, porque eu entrei num momento que eu falei, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. E a gente tem que dar conta da gente só. E aí, né, eu tenho um movimento muito dinâmico, que às vezes, não sei como é que tu aguenta. Eu falei, gente, eu aguento, porque eu gosto de viver assim. Claro. Eu não sei ser diferente. Não quer dizer que você precise ser essa pessoa. Você tem que saber o que você gosta, o que é bom para você, o que não te maltrata.
porque aquilo que nos maltrata nos afasta do nosso propósito. E aí a gente não vai deixar legado. Então, o que eu quero deixar para o mundo é um legado de que a gente pode acreditar nas pessoas, que a gente pode desenvolver pessoas, que a gente pode ser feliz trabalhando e que quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, né? Então, assim, é verdade, porque eu gosto tanto do que eu faço, porque ele é parte da minha essência. Eu não consigo nem tirar ele da minha essência. Não existe aquela coisa, a Michelle fica lá fora e aqui dentro a gente trabalha. Isso nunca existiu, na verdade. Então, eu tenho que estar bem mentalmente, a gente tem que buscar, não é equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio é uma palavra muito pesada para a gente conseguir ter, parece que traz mais peso, né? Você tem que ter equilíbrio. Não, a gente tem que ter harmonia. Uma época eu vou estar trabalhando mais, na época eu estou cuidando mais de mim, mas eu nunca posso deixar de cuidar de mim, trabalhar, ler, cuidar da alma, do físico, do espírito, porque a gente é um ser integral. Então, o nosso trabalho tem que cuidar de tudo isso, os nossos amigos têm que cuidar de tudo isso, a nossa casa tem que cuidar de tudo isso. Então, o nosso ambiente onde a gente passa tem que falar de tudo isso, tem que falar de ter harmonia. Vai ter época que a gente vai trabalhar muito, vai ter época que a gente vai ficar mais flow. Então, assim... Faz parte. Faz parte. Eu acho que é isso que eu posso contribuir com as pessoas, né? Busquem se autoconhecer para que vocês sejam plenos consigo mesmo. E aí a gente consegue ser pleno com as outras pessoas e conseguir ser mais empático com as pessoas também. Isso faz com que a gente seja muito mais empático. Michelle Mari, presidente da BRH de Florianópolis. Foi uma honra ter aqui você conosco no nosso primeiro episódio da Consulpaz, do conteúdo compartilhado, gravado em loco em Santa Catarina. Olha só. Teremos mais, você faz parte dessa primeira entrevista aqui, para mim uma honra também. Muito obrigado pela sua presença e a gente conta com a sua colaboração também. Muito legal ter essa conversa contigo aqui. Muito obrigado. Contem sempre comigo, com a BRH. Vai ser sempre um prazer, né, estar com vocês. Este, então, foi o episódio gravado aqui em loco, em Florianópolis. Eu lembro a você para seguir o nosso site, consulpaz.com. Além das nossas plataformas do YouTube, LinkedIn, Spotify, você pode acompanhar a entrevista com a Michelle Mari e também outros conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima.